Oi, oi, galera. Eu sou o Lucas. Bem-vindos ao meu canal. Aqui você encontra reflexões malucas, pensamentos doidinhos e um pouco da minha rotina aleatória. Hoje eu quero falar sobre um tema que me atravessa muito, que é o entendimento das ações dos outros ou do outro. Eu quero falar sobre esse tema porque recentemente eu venho passando por algumas situações onde meu interior procura achar respostas nas ações das outras pessoas. Por exemplo, por que fulano agiu assim, não agiu assado, quando eu esperava que fulano agisse assim? E essa situação em específico vem me atravessando muito, porque eu penso que talvez isso tenha muito a ver com a nossa incapacidade de compreender o outro 100%. Porque por mais que você conviva com uma pessoa 20, 30, 40 anos, você nunca vai saber exatamente o que se passa na cabeça dessa pessoa. Porque o que a gente vê por fora é um recorte do que tem atrás. E atrás eu quero dizer a consciência, os pensamentos, as motivações. E muitas das vezes a gente se vê numa situação complicada, meio borocochô, porque a gente tenta entender quais razões que levaram o outro a agir de tal forma. Quando na verdade isso não deveria ser motivo para causar noias na nossa cabeça, sabe? Eu sinto que nisso a gente acaba se perdendo, porque é muito fácil você tentar entender o lado de alguém, e quando você não entende, você fala, a pessoa é ruim assim mesmo, a pessoa é pilantra assim mesmo. Mas a verdade pode ser que a outra pessoa esteja passando por uma luta interna muito grande, e isso respinga em você de alguma forma, sabe? Eu tenho pensado bastante nisso, porque é complicado, né? A gente se vê com pessoas que passaram anos com a gente e do nada a gente vê que essas pessoas mudaram e essas pessoas amadureceram e o comportamento dessas pessoas também mudam. E aí a gente tenta entender, né, o que será que aconteceu? Por que que fulano fez assim? Por que que fulano não agiu da forma como eu esperava? Eu acho que essa é uma das piores formas de ruminação que a gente pode sentir na vida. Porque, como eu falei no início, a gente nunca vai saber exatamente o que o outro pensa, o que o outro tá matutando. E quanto mais a gente fica se propondo a entender, eu acredito que mais infeliz a gente acaba sendo, sabe? E como exercício para minha vida, atualmente, tem sido assim. Você agiu de uma forma como eu não esperava? Tudo bem. Isso só mostra que eu não tenho que esperar muito. E eu acho que essa é uma forma saudável de evidenciar as relações e não se deixar ser levado pelas emoções, sabe? Porque é muito fácil a gente verificar o que está acontecendo e cair em si, nossa, eu perdi o meu valor. Ou, nossa, a pessoa já não gosta mais de mim como gostava antes. Mas talvez nem seja sobre você. Talvez seja a luta espiritual interna daquela pessoa, a busca pela própria autorrealização, que também está em baixa. E o ser humano ele tem uma coisa com o ego, né? É tudo sobre o ego, é tudo sobre o eu. E uma conversa com a minha psicóloga um tempo atrás, eu coloquei isso em pauta sobre como é infeliz para mim tentar entender as atitudes do outro e nunca encontrar uma resposta fidedigna para determinado tipo de situação. E a resposta dela foi muito interessante. Ela simplesmente fez uma pergunta para mim: mas por que você quer entender as ações do outro? E eu confesso que isso reverberou em mim. Eu me peguei pensando, por quê? Por que eu quero entender as ações do outro? Se eu entender as ações do outro, vai mudar alguma coisa?
Porque se não for mudar, é como diz aquele ditado, né? O que não tem remédio, remediado está. E eu tenho tentado praticar isso. Se alguma amizade minha decide parar de me procurar, eu também vou decidir parar de procurar também. E eu não vou procurar entender o porquê, eu não vou procurar entender o motivo, porque eu acho que tudo, quando se diz respeito a relações humanas, é uma faca de dois gumes. E enquanto as pessoas estão dispostas a dar para mim um pouco delas, eu estarei disposto a dar um pouco de mim para elas também. E eu acredito que tem que ser assim uma relação, sabe? Independente se for amizade, parental, família, namorado ou namorada, casamento. Eu acho que a gente peca muito nessa parte, porque a gente fica tentando entender o outro, não porque a gente quer entender o outro em si, mas a gente quer atribuir a culpa ao outro, quando na verdade às vezes o outro nem tem tanta culpa assim. Claro que mandar uma mensagem, mandar oi, tudo bem? Depois eu respondo, eu não tô passando muito bem agora e tal. Eu acho que isso é importante sim. Mas existem coisas que vão além disso, sabe? Eu já passei momentos da minha vida onde estar sozinho era o único regozijo de alegria que eu tinha. Que eu não era obrigado a performar nada, era só eu, os meus desenhos e as minhas músicas. E foi um período muito conturbado, mas eu precisava daquele tempo sozinho. E também foi o período que eu mais produzi. E é engraçado quando a gente se vê pensando nisso, porque a gente começa a entender que as outras pessoas, elas não são personagens terceiros e você é o protagonista. Você não tá numa série ou num filme. As pessoas têm a própria vida, elas têm o próprio desejo, as próprias aspirações na vida. E é muito injusto cobrar de alguém um certo posicionamento, quando na verdade esse posicionamento já veio. E só você não conseguiu entender ainda. Eu tenho em mente que a indiferença, ela já é uma resposta completa, assim como não também é uma resposta completa. Então, quando algo acontece e você se vê diante de uma situação onde a indiferença brota ali, isso já é uma resposta. É uma resposta para você não continuar cultivando aquele círculo, aquele ciclo. Porque provavelmente ele se encerrou. E às vezes dói, sabe? Eu entendo, porque eu também passo por isso. Mas infelizmente a vida acontece. E a gente que tá na casa dos 20 e poucos anos, na casa dos 30, 40, a gente ainda tem a vida toda pela frente. E pessoas vêm e vão. Quando a gente tenta procurar significado por uma situação, tentar entender o lado de alguém, por que fulano agiu assim, por que não agiu assado, eu acho que a gente cai numa armadilha muito cruel, porque quando a gente faz isso, a gente se anula e a gente percebe que todas as energias estão focadas nas motivações do outro e não nas nossas. A gente deveria se perguntar não por que o fulano agiu assim, mas por que a gente fica ruminando tanto essa situação quando era mais fácil simplesmente só aceitar e ir embora. Eu trago muito esse pensamento atualmente porque eu penso que 2025 foi um ano para mim de muitas transformações no âmbito físico, matéria mesmo. Mas em 2026 eu tô tendo muitas transformações no âmbito emocional e espiritual. E quando eu falo espiritualidade, eu não falo espiritualidade no sentido de fé, religiosidade. Eu falo no sentido de acreditar em si mesmo e de ouvir o que a própria consciência te mostra. E o que a minha consciência tem me mostrado é que eu sou importante. E eu não devo procurar valor nas pessoas que não conseguem me valorizar. Porque se as pessoas elas não conseguem te valorizar, das duas uma. Ou você está colocando esforços demais, ou você está num local que você não deveria estar. E como eu sei que eu não deveria estar em qualquer lugar, até porque eu sei do meu valor e da minha preciosidade, é muito mais fácil eu aceitar e seguir.
E eu acho que, no sentido geral, isso é mais fácil em todos os aspectos. Porque pensa o seguinte: se algo acaba e você continua ali tentando fazer acontecer, muito provavelmente é uma batalha perdida. Porque se voltar a ser o que era antes, não vai se sustentar. Para que volte a ser o que era antes, teria que ser uma nova configuração, um novo alicerce, um novo terreno. O que pode acontecer? Nada é cravado na vida a ponto de, nunca vai voltar ao que era antes. Pode voltar, mas a chance disso dar ruim é muito alta. E uma das coisas que eu tenho colocado na minha vida é: eu luto para que as pessoas permaneçam na minha vida, mas eu luto até onde dá. Porque passou daquilo, já para mim já entra num lugar que é inegociável. Que existe o inegociável e o negociável. Se até onde foi negociável não deu certo, não é com o inegociável que vai dar. E esse aspecto é muito importante para mim, porque me faz refletir onde que eu coloco a importância do outro à frente da minha importância enquanto pessoa. Eu acho que todo mundo faz isso um pouco. E essa é uma das piores formas de se autoanular. Que quando você faz isso, você simplesmente está escolhendo o outro ao invés de você. E quando você tem algo por garantido, quando esse garantido decide ir embora, o seu mundo cai. Então, 2026 tem trazido para mim muitos ensinamentos em relação a isso. Pode ser que amanhã os meus pensamentos sejam outros, mas eu tenho plena convicção de que esse ano trouxe para mim conhecimentos que em 25 anos eu não tive. E é muito interessante pensar nisso, porque eu estava aqui vivendo esse tempo todo, a minha vidinha, e eu sempre fui aquela pessoa: não, eu não preciso passar por determinado tipo de situação para aprender com o erro dos outros. Mas muitas das vezes a gente precisa. Às vezes o aprendizado empírico, o aprendizado olhando a situação de fora, não é a mesma coisa do que você passando isso de fato na pele. E eu acredito que todo mundo que passou pelas nossas vidas tem algo a nos ensinar. E se a pessoa que decidiu ir embora foi embora sem te dar uma explicação, aceite. Aceite, porque quando você aceita, as coisas acontecem mais fáceis. A superação, o deixar para trás, seguir a vida, é mais fácil, sabe? E eu gosto muito dessa filosofia de pensamento, porque me faz ter mais esperança no que a vida me reserva e no que vem ali na frente. E é isso. Eu tô introspectivo por esses dias, talvez seja porque eu esteja um pouquinho doente, mas o que importa é que a vida acontece. E quando a vida acontece, tudo muda. É isso. Obrigado por assistirem até aqui. Tchau!